Aleluia. Tanto lutou, tentou de tudo que podia. Ele conhece. Aleluia. Cansado o coração, fugir foi sua opção, mas Deus não te Glória a Deus, aleluia. Deus santo, aleluia. O valente que está dentro de você ainda não morreu. Levanta, não para agora. Esse não pode ser o fim da sua história. Levanta, não se esqueça. A guerra não chegou ao fim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não para agora. Esse não pode ser o fim da sua história. Levanta, não se esqueça. A guerra não chegou ao fim. Ergue a cabeça. Graças a ti, Jeová. Aleluia. A guerra não chegou ao Santo fim. Deus, aleluia. Ergue a cabeça. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, aleluia. Estamos felizes, meus irmãos, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor, aleluias. Meus irmãos, aleluia. Conosco hoje aqui o presbítero Maico, meus irmãos, né? Servo do Deus Altíssimo. Nesta noite ele vai trazer a mensagem da palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui nós temos o presbítero Maico, nós temos meia hora, meus irmãos, de palavra, né? Glória a Deus. Deus fala tudo em meia hora, meus irmãos, né? Às vezes a Bíblia diz que não é por muito falar, é pelo Espírito de Deus, meus irmãos. Mas a palavra tem que ter. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Meus irmãos, também quero dizer para a igreja, né? Hoje, meia hora da manhã, meus irmãos, eu entrei em contato com o pastor Fábio Perrone, meus irmãos. E ele confirmou a sua presença aqui, meus irmãos, na igreja Jesus Cristo Sem Fronteira. Fábio Perrone estará conosco, meus irmãos. O irmão, né? Quando eu estava lá no outro ministério, né? Eu falei, tinha entrado em contato com ele, trouxe ele lá, né? No outro ministério, e o irmão foi uma bênção, meu irmão. Pastor Fábio Perrone coloca a mão sobre os enfermos, sobre os caroços aparecem na mesma hora. Então venha, meus irmãos, né? Dia 5 de junho, meus irmãos. Dia 5 de junho vai cair no domingo à noite. Compareça, venha, meus irmãos. Em nome de Jesus vai ser uma explosão de poder, meus irmãos. Aleluia, vai ser uma explosão de cura e de milagre, meus irmãos. Um baixinho, meus irmãos, do fogo, aleluia. Um baixinho canela de fogo, meus irmãos, aleluia. Então ele estará aqui conosco, dia 5 de junho. Pastor Fábio Perrone estará conosco e vocês são convidados. Compareça, meus irmãos, né? Eu creio que vai ter uma surpresa aqui, meus irmãos, aquele que vir. Glória a Deus, eu gosto, né, meus irmãos? Eu gosto de preparar surpresa. Glória a Deus. Aleluia, vai ser bom, meus irmãos. Aquele que vir não vai perder, né? Vai se alegrar, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Então compareça em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos ouvir, aleluia, Lia, meus irmãos. Vamos ouvir a diaconisa Lia. Glória, adorando o Senhor também nesta noite. Meus irmãos, você está triste? Dê glória a Deus. Dê aleluia, meu irmão. Abre o teu coração nesta noite, meu irmão. Não olhe para este irmão do lado, nem para a irmã do lado. Ela sabe que aqui dentro, meu irmão, é a casa de oração. A casa que nós demos glória e aleluia no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glorificado o nome de Jesus. Certeza. Eu creio. Largando fogo. Aleluia. Amém. Salve os irmãos na paz do Senhor. Aleluia, Amém. Jesus. Glória a Deus, Os aleluia. irmãos que conhecerem esse louvor, eu peço que os irmãos louvem comigo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória. Amém, Jesus, que maravilha. Graças a Deus, meus irmãos. Quem está contente e feliz nesta noite? Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Coloque em pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esta casa de oração, ó Deus. Tenho certeza, Pai, que o Senhor está aqui, Senhor, presente neste lugar. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, meu Deus.
Senhor, muito obrigado por tudo nesta noite, Senhor. Senhor, aquele que está triste aqui, Senhor, alegra o coração dele, Senhor. Alegra a alma dele, Senhor. Toca com o teu Espírito nesta noite. Que hino maravilhoso, Senhor, o teu Espírito Santo. Aviva. Aleluia, entra no profundo da alma, Senhor. Toca, quebra as cadeias, quebra, amarra tudo que não presta, Senhor, toda a frieza, toda a tristeza, solidão, angústia. Sai em nome de Jesus. Aleluia, nesta noite, ó Pai. Toma conta, Espírito Santo, amigo, companheiro, consolador, amigo que nos acompanha, que nos guia. Aleluia. Por causa tua, Senhor, estamos aqui nesta noite. Pelo teu Espírito, temos tirado do pecado, das drogas, temos tirado, Senhor, do mundo, Senhor, aleluia, este mundo perdido, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, agora movimenta as pessoas, Pai. Trabalha nos corações, nos corpos que estão aqui, Senhor, em cada vida. Oh, canta Rabassúria, vai movimentando, Senhor, o teu Espírito nesta noite, nas vidas e nos corações, ó Deus. Ah, Senhor, tu conhece a vida deles, tu conhece aqueles que ele precisa, Senhor. Tu conheces, Senhor, a cada um, Senhor, nesta noite, meu Deus. Oh, canta a lavassúria. Vai encontrando, vai dando força, vai dando vitória. Que eles, Pai, aleluia, quando eles ir para a sua casa, eles voltem, Senhor, cheio do teu Espírito, Senhor. Que saiam daqui mais cheio e volte transformado cada vez mais, Senhor, para te adorar, para te glorificar. Meu amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui nos corações dos corpos. Toma nas suas mãos, ó Deus, muito obrigado. Abençoa cada um nesta noite, Senhor, que veio aqui te adorar, oferecer esse culto a ti. Ale canta labaia. Toda honra e toda glória para ti, Jesus. Muito obrigado por tudo. Dá-nos a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Glória. Pode sentar, meus irmãos, com palmas bem alegres para Jesus. Estou vendo a missionária Roseli também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor, Glória a amém? Deus. Amém. Aleluia. Deixar uma palavra aqui para a igreja, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. está no livro Glória a de Deus. Tiago, Oh Deus Santo, aleluia. Tiago, capítulo 2, Graças a ti, Senhor. Aleluia. Tiago, capítulo 2, e versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Vou colocar em pé, meu irmão, para referência a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O calabaçúria andarabagaia. Tiago, Aleluia. capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Aleluia. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Oh, Deus. Sejam todos prontos para ouvir, Oh, calabasúria. tardios para falar e Aleluia. tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece Oh, e glória. aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, Glória. a qual é poderosa para salvá-los. Aleluia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no Oh, espelho Deus, aleluia. e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua e engana-se a si mesmo, Aleluia. sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: Glória. cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Amém, irmãos, Glória até a Deus. aqui. Podemos sentar, irmãos. Amém, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a É Deus. forte essa palavra, né? Glória a Deus. Uma palavra bem forte. Foi uma palavra que o Senhor me deu. A primeira vez que eu li, me entrou um entendimento bem forte dessa palavra. Foi logo no início da pandemia. Foi quando as igrejas fecharam as portas. E o Senhor me deu essa palavra. Foi importante aquele momento que as igrejas estavam de portas fechadas, onde Deus mostrou claramente para aqueles que
que frequentavam a igreja, quem nós éramos na presença dele. Por que durante aquele período que as igrejas se fecharam, por que muitas pessoas se desviaram? Porque elas não eram praticantes da palavra, elas somente frequentavam, ouviam, mas não praticavam. Tem pessoas que vêm, gostam do mover da igreja, gostam dos louvores, mas na hora de colocar em prática tudo que ouvem não conseguem. E por incrível que pareça, irmãos, depois de anos na igreja, o Senhor falou claramente em meu coração: aproveita esse tempo de pandemia, com as igrejas fechadas, e aprende agora a ser praticante da palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus e não ser somente frequentadoras da casa de Deus. O que faz a diferença é quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, porque é engano, irmãos, achar que só porque a gente ouve e não pratica está fazendo alguma diferença. A diferença, a palavra de Deus aqui diz que a gente será feliz quando a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente ouve. Somente ouvir e não fazer o que está ouvindo não vai fazer diferença nas nossas vidas. Só vai fazer diferença quando a gente começarmos a realmente a viver o verdadeiro evangelho de Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo que se engana o homem a si mesmo, que acha que só porque está ouvindo está fazendo alguma diferença na sua vida. Mas não. Mas há um tempo, irmãos, não se preocupe que há um tempo para todas as coisas. Não é de um dia para o outro que a mudança acontece. Eu passei 4 anos dentro da igreja, religiosamente, indo todos os cultos, e mesmo assim eu ouvi essa palavra de Deus. Um dia, quando as igrejas fechou, Roseli, deixa de ser somente frequentador e comece a ser praticante da minha palavra. Então imagina, eu estava 4 anos e mesmo assim Deus falou meu coração nisso, e foi muito forte, irmãos. Só eu sei como eu me senti. Eu fiquei muito decepcionada comigo mesmo, porque foram 4 anos achando que estava tudo perfeito, que não precisava mudar mais nada, mas havia algo mais. Sempre há algo mais que Deus quer fazer por nós, que nós venhamos estar atentos à palavra de Deus, aquilo que Ele está falando conosco, e dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E muitas vezes é a nossa atitude diante das situações que faz a diferença. Logo ali no início do versículo diz assim: prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, nós temos que estar muito atentos ao que Deus quer falar. E muitas vezes o que Deus fala é forte demais e vai totalmente contra aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera. Mas só que o Senhor Deus, Ele sabe o que está fazendo. A gente pode não entender hoje o que está acontecendo, mas logo à frente a gente vai entender. A gente não adianta a gente se irar contra a nossa situação, a gente se irar contra Deus, achando que Deus nos abandonou, que a nossa situação está difícil. Não, Deus sabe de tudo que Ele está fazendo. A gente só tem que permanecer confiante nele, entendendo que para tudo há um propósito, né? Que o cristão, aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele não vive assim da sorte, esperando que as coisas aconteçam do nada. Ele vive de propósito. Ele sabe que seja bom ou seja ruim aquilo que está acontecendo na vida, há um propósito de Deus. Que nós venhamos estar atentos, sempre no aprendizado com Deus, aprendendo com Deus a cada dia, e nos afastar cada vez mais, como foi falado aqui pelo meu esposo, nos afastar cada vez mais das coisas desse mundo. Porque quando a gente mais se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo, o nosso Consolador, como foi louvado aqui, ele não deixa a gente se alegrar com as coisas desse mundo. Quando ele se afasta, a gente sente fortemente quando o Espírito Santo de Deus se afasta da gente. Há uma tristeza em nosso coração que a gente não sabe nem explicar da onde. Aí quando a gente vai de volta o nosso coração para a palavra, para Deus, a alegria volta. E essa alegria, ela não tem nada a ver com a nossa situação. Não tem nada a ver se você está tudo bem na tua vida, se não tem problema nenhum. Essa alegria, ela vem do céu, ela vem do Espírito Santo. E só quando Ele está conosco, Ele nos traz a paz que excede todo o entendimento. E eu estou dizendo que a partir do momento que você se torna um cristão, não quer dizer que você não vai ter mais problemas. Você vai ter, pode até ter sim problemas, mas você vai ter uma paz que ninguém, até quem está no teu redor, não vai entender o que está acontecendo. Como pode? As pessoas vão dizer: como pode? Você passa por isso, por aquilo, e mesmo assim eu não vejo você desesperada, eu não vejo você sofrendo, gritando. Porque tem pessoas que quando passam por luta se entregam, não aguentam, não suportam. E muitas vezes as pessoas nem sabem que aquele que às vezes está na frente de um trabalho está passando por situações que vocês nem imaginam.
Mas mesmo a gente está aqui, crendo que para tudo há um propósito nas mãos do Senhor. Hoje eu nem contava em trazer a palavra, só Deus sabe como eu cheguei aqui, minha esposa sabe, eu estava muito cansada mesmo. Alguns sabem que eu trabalho no hospital e o ambiente hospitalar é um ambiente muito carregado, muito difícil. É um ambiente que tu não pode errar, porque se você erra, você pode estar prejudicando a vida de alguém, a saúde de alguém, pode estar influenciando fortemente na saúde de alguma pessoa. Então é um ambiente muito carregado, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Então, isso também tem muito a ver com o que eu falei agora no início, na questão da prática, né? Da gente fazer a vontade de Deus, colocar a vontade de Deus, a vontade da Glória nossa, a Deus, sabe? é, Essa noite fria, quantas vezes a gente não queria estar em nossa casa, deitadinha na nossa cama? É pecado isso? Não é pecado, mas o problema é que a gente pode negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Isso é negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E isso vai além daquilo que a gente quer, é aquilo que Deus quer para nossas vidas, amém? Amém. Gostaria de deixar essa palavra com a igreja. Eu desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quer louvar? Eu posso louvar mesmo. Graças a Deus, meus irmãos. Aleluia. Palavra, né? Ouvimos. Maravilhosa, meus irmãos. Você que trouxe, meus irmãos, nesta noite para abençoar a obra de Deus, né? A tua oferta, meus irmãos. A oferta melhor é você aqui, meu irmão. Aleluia. Esta é a melhor oferta que existe. Aleluia. Mas você sabe, né? Que a igreja é assim, meus irmãos. É prova de fé. Aleluia. Você que tem uma oferta, trouxe com alegria. Antes de arrancar esse. Aleluias. Glória a Deus. Você que dá com alegria, Deus vai abençoar a tua vida. Você que não tem também, não tem problema, irmão. Que nada é comprado, né? Aqui é pelo Espírito de Deus, irmãos. Com alegria no Senhor, né? Você que dá com alegria, Deus vai te abençoar. Você que não tem, Deus vai te abençoar da mesma forma. Glória a Deus. Então, Aleluia. é a alegria de Deus aqui, meus irmãos, né? Glória a Deus. Enquanto a missionários ali adoram, nós ofertemos na casa do Senhor. Aleluia. Porque você sabe, né? Aqui é a igreja, meu irmão. Tudo que vem aqui é para vocês mesmos. Aleluia. Isso aqui é uma prova, como eu digo, prova de fé. Prova de fé que você oferta a Deus e Deus depois devolve para vocês. Como? Nós fizemos uma festinha aqui, vocês vão estar com nós. Então é bênção de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Esta igreja é assim que trabalha, meus irmãos, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus vai nos ensinando a cada dia, né? A viver a vontade dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou, quando muitos te julgaram, Deus te ajudou, mas cada marca te deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, ele sempre me mostrou que esteve ali.
Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir o Julinho adorando. Júlio adorando o Senhor. Vamos adorar? Glória a Deus. Tem uma água aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O mais novo da casa. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pode procurar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver se eu sei aqui. Em Jesus vivemos cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, Aleluia. o homem comparável. Em Jesus, nós Deus incandurável. Em Jesus, oh nós não temeremos. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, eu tenho mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre irei vencer. Glória a Deus, em nome de Jesus. Ô, glória. Graças a Deus. Em Jesus vivemos cada dia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Graças a Deus. As horas hoje. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, domingo que vem, meus irmãos, neste domingo, né? Neste domingo, meus irmãos, é a poderosa Santa Ceia na casa do Senhor, meus irmãos. Então você venha, né? Para ver, meus irmãos, né? A maneira, né? Graças a Deus que nós celebremos a morte de Cristo Jesus, meus irmãos. Aleluia. Por que, meus irmãos, quero que você venha? Porque você tem que vir aprender, meus irmãos. Que um dia, né, quando você se batizar nas águas, se preparar, meus irmãos, vocês vão cear com nós aqui muito breve, em nome de Jesus. Então você vem aprender conosco, né? Aleluia. A Santa Ceia do Senhor, meus irmãos, né? E aqueles também que quiserem se batizar, meus irmãos, né? É só falar comigo, né? Tenho certeza, vamos preparar. Depois nós vamos dar um estudinho assim rápido para vocês, né? Em nome de Jesus, meus irmãos. E vamos preparar vocês para o batismo, meus irmãos. Tem que se batizar nas águas, meus irmãos. Dê um passo, né? Aleluia. Quem crer e for batizado será salvo, meus irmãos. Quem não crer será condenado. Então nós temos que, né, seguir o exemplo que Cristo teve aqui na terra, meus irmãos, né? Jesus batizou com 33 anos, né? Aleluia. E desceu as águas também, para que hoje nós também fizesse isso, né? Ali em cumprimento da palavra, meus irmãos. Amém, meus irmãos? O primeiro passo é se batizar nas águas, meus irmãos. Depois nós vamos seguindo a Jesus, né? Tentar sempre não errar, né? Levando uma vida sincera com Deus. Aí Deus vai trabalhando, Deus vai mudando cada vez mais, né, meus irmãos? Aleluia. É aquele que perseverar até o fim. A palavra de Deus diz que será salvo, meus irmãos. Aleluia. É uma batalha, meus irmãos. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, meus irmãos. Onde nós, né, se entreguemos, andemos com o Senhor. Aleluia, levemos uma vida com Ele, né? Em espírito e em verdade, Ele vai nos abençoando, meus irmãos. Luta, adversidade, vem contra nós. Mas nós com Cristo, meus irmãos, nós vencemos. Nós vencemos todas as batalhas, meus irmãos. Ainda que doa um pouco. Mas isso faz parte da vida do cristão. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós temos que ter o bom ânimo, né? Além de nós tendo bom ânimo, irmão, nós vamos também, eu creio que Ele quer dizer que nós vamos vencer também, porque Ele venceu. Eu tenho certeza, mas eu creio, né? Se nós, né, ficar em Cristo, né? Além de levar uma vida em Deus, nós vamos vencer, meus irmãos. Todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades. Vamos, né? Ainda que nós gememos, né?
choremos ali nos pés de Cristo, mas nós temos Cristo, meu irmão. Nós dobramos nosso joelho e clamemos ao céu. Seu Senhor, toma conta desse problema, Senhor. Toma conta dessa dor, dessa luta, dessa aflição que vem contra nós. Porque, meus irmãos, o cristão, meus irmãos, aleluia, a Bíblia diz que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Aleluia, depois que você, meus irmãos, né, cristão, se torna um filho de Deus, meus irmãos, há um anjo te acompanhando. Por onde você anda, você passa. Então, meus irmãos, a luta já não é mais tua, a luta é de Deus. Aleluia, qualquer problema que vem na tua vida, meus irmãos, aleluia, vai se ver com Deus. Porque você, meus irmãos, é conhecida como a menina dos olhos de Deus. E quem toca em você, toca em Deus. E quem vai querer, aleluia, contra você, meus irmãos? Vai cair por terra, meus irmãos. Aleluia, porque o cristão é uma bomba atômica, meu irmão. No Espírito de Deus, aleluia. O Espírito de Deus vai viver na tua vida. A unção de Deus vai estar na tua vida. Por isso que é bom, meus irmãos, estar em Deus. Por isso que é bom nos entregar a Cristo. Aleluia, porque nós nunca andemos sozinhos mais, meus irmãos. Nós temos o Senhor Jesus. Problemas, dificuldades, sim, meus irmãos. Aleluia, Jesus não disse que essa terra aqui ia ser tudo fácil. Ele não disse que você aqui vai, né? Aleluia, vai ser tudo fácil para a tua vida. Que você não vai ter problema, não vai ter luta, não vai ter, né, adversidade contra a tua vida. Não, meus irmãos, você vai ter. Mas só que você vai ter diferença. Porque, aleluia, meus irmãos, nós vamos ter Deus do nosso lado. Nós vamos ter Jesus. Nós vamos ter o Espírito Santo conosco. O anjo de Deus vai estar do nosso lado, né? Às vezes as pessoas dizem, tem um anjo de guarda do meu lado. Que anjo de guarda o quê, meus irmãos? Quem anda, né, tentando aí no mundo aí matar, roubar é Satanás, meu irmão. Ele quer matar a pessoa, destruir. Mas quando você é um servo de Deus, irmãos, aleluia, você vai ter um anjo de Deus do teu lado. Aí você vai ter, meus irmãos, Deus vai acompanhar você com seu anjo, aleluia, com uma espada de fogo do teu lado. Aí deu pro capeta, meu irmão. Sai da frente de Satanás que você vai passar em nome de Jesus. E vai ser maravilhoso, meus irmãos. Por isso que é bom servir a Deus. Por isso que é bom servir a Jesus, meus irmãos. Por isso que é bom nós se envolver nos mistérios de Deus, aleluia. Oh glória. Meus irmãos, é uma coisa boa os mistérios de Deus, meus irmãos. Aleluia, quando a gente quer mais Deus, meus irmãos, Deus começa a mudar a gente diferente. Umas coisas, irmãos, dos dias pra cá, meus irmãos, depois que eu assumi essa obra, aleluia, eu comecei a entrar no mundo dos mistérios de Deus, meus irmãos. Há mistérios de Deus, meus irmãos. Eu perdi o desejo do mundo. Eu perdi a vontade das coisas do mundo. Ah, mas pastor, aleluia, que vontade é essa? Meus irmãos, as coisas que antigamente que eu gostava um pouco, eu perdi, meus irmãos. Eu não gosto, meus irmãos, não gosto. Deus me afasta. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo em espírito agora. Agora nós temos uma comunhão diferente com Deus. Agora eu peguei mais o punho a sério. Mais certo, meus irmãos, eu quero andar com Deus. Aleluia, por que, meus irmãos? O que eu penso agora? Para mim, eu não quero mais errar, meus irmãos. Eu não quero mais estar pecando contra Deus. Eu não quero. Então tem coisas, irmãos, que agora eu evito fazer. Aleluia, agora, meus irmãos, eu tomei mais posição diante de Deus. Mais posição. E eu senti que agora tudo é mais maravilhoso. Tudo é mais gostoso. Porque agora, meus irmãos, eu sinto a presença de Deus. Aleluia, como tem que ser, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu sinto o temor de Deus agora para não voltar atrás, irmãos, de algumas coisas. Meus irmãos, aleluia, andar mais reto com o Senhor, meus irmãos, andar mais reto com o Senhor. Hoje, meus irmãos, você pode pensar, o pastor Flávio, né? Aleluia, talvez eu passo na rua, meus irmãos. Vou botar um exemplo aqui, um exemplo. Passa uma jovem, meus irmãos. Passa uma jovem se mostrando. Será que o pastor Flávio olha ou não olha, meus irmãos? Aleluia, tem crente que entorta a cabeça. Entorta, meus irmãos. Se eu olhar, meu irmão, vai ser uma olhada só. Olhei e deu. Conheci aquela pessoa, não conheci, deu. Meus irmãos, eu não fico virando a cabeça. Eu não fico virando o pescoço. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eu virar a cabeça para aquela mulher e ela me olhar, aleluia, e descer para o meu coração, eu pequei contra Deus. E o Espírito que está em mim agora, ele não aceita isso. Aleluia, no momento que eu olhar, meu irmão, focar naquela mulher, o Espírito Santo sai da minha vida. E essa presença eu não quero perder mais. Eu não vou perder mais. Então Deus não deixa acontecer isso comigo, meus irmãos, porque agora eu vivo em Espírito. Aleluia, é um mistério diferente, meus irmãos. É um mistério diferente. Você lembra daquela mulher, né? Quando disseram ela no ato de adultério, né? Jesus disse, vai mulher. Cadê os teus acusadores? Jesus disse, vai mulher, não peques mais. Não volte mais àquele teu pecado. Aleluia. Porque pecar, meus irmãos, todo mundo peca, meus irmãos. Pensamento, peca em um monte de coisa, né? Aleluia. Mas, irmãos, aquilo, meus irmãos, né? Aleluia, que de repente que é mais forte que você tem que vencer, meus irmãos. Você tem que vencer esse problema. Tem que vencer a todos os problemas, irmão, que te afasta de Deus.
que nos afasta de Deus, nós temos que vencer. Você sabe qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, qual é a tua luta, aleluia, que você está passando. Ah, mas pastor, eu não consigo vencer isso, aquilo. Então lute contra isso. Coloque nas mãos de Deus contra, né, esse teu problema, essa tua dificuldade, meus irmãos. Porque se o Espírito se afastar do meu coração, já era para mim, meus irmãos. Eu vou pecar, meus irmãos. Vou pecar. Então, meus irmãos, mas é um mistério de Deus que você um dia, eu tenho certeza, que vai se preparar, meus irmãos. Aleluia, quando você se colocar nas mãos de Deus, meus irmãos, Deus vai te ensinar cada vez mais. Você não vai ter gosto, mas isso é Deus que tira do teu coração. Será que eu quis tirar? Claro, foi o meu esforço também. Eu quis, né, meus irmãos? Eu quero, porque cada vez mais eu quero chegar mais perto de Deus, né, tomar mais posição com Deus. E assim mesmo, por isso que hoje, né, o pastor Flávio é meio doido mesmo aí, né? Aleluia, é assim mesmo, meus irmãos. É assim mesmo. Às vezes eu dou glória na rua, tem que dar glória, dou glória para ninguém, meu irmão. Não quero saber com ninguém, meu irmão. Meu negócio é com Deus, meu negócio é com Jesus. Então por isso mesmo, assim eu me sinto feliz, me sinto alegre. E eu sei, meus irmãos, meu irmão, o cara tem que crer. O homem de Deus, ele tem que crer, meu irmão, que ele vai ser salvo. Que um dia ele vai morar no céu. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, eu não tenho certeza. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. Aleluia, meus atos, o que eu passo, o que eu vivo, meus irmãos. Eu tenho que ser homem de Deus, meus irmãos. Porque não adianta, meus irmãos, vir aqui bater Bíblia, e não, aleluia, e lá fora fazer tudo errado. Não adianta nada. É verdade ou mentira? É verdade, meu irmão. Não adianta, meus irmãos. Aleluia. E sabe que acontece isso? A maioria acontece isso. Aleluia. Adversários. Aleluia. Às vezes a luta é dentro da igreja mesmo. O adversário às vezes não está lá fora. O adversário às vezes está dentro da igreja. Aleluia. Meus irmãos, então nós temos que ser homem de Deus, meus irmãos. Não vem contar conto da carochinha. O homem de Deus, ele vem falar a palavra de Deus. Ele tem que pregar o que está na Bíblia, aleluia, aleluia. Eu vou falar, meus irmãos, olha só, meus irmãos. Homem de Deus, meu, não usa a palavra para machucar ninguém, aleluia. Homem de Deus, ele tem que trazer aquilo, porque tem almas que precisam de Jesus. Almas que precisam das pessoas, de Deus. A alma quer ouvir o quê? Quer ouvir me queixando, me lamentando? Não, ele quer ouvir a palavra de Deus entrando no coração deles. Aleluia. Tem tanto tipo, meus irmãos, de pessoas mesmo, que usam às vezes a palavra para machucar. E uso mesmo, meus irmãos. Aleluia. E o homem de Deus, meu irmão, é conhecido por onde ele anda, por onde ele passa. Aleluia. Deus é com ele. Aleluia. O nosso adversário não é o homem, não é a mulher. O nosso adversário é Satanás. É ele que nós temos que repreender. É ele que nós temos que lutar nesta terra para repreender o mal, meus irmãos. Porque o diabo está aí, vem de mansinho, pisando com sapato de algodão. Aleluia. Ele vem, meus irmãos. Ele é um adversário. Aleluia. Nossa briga não é contra a carne e o sangue, mas contra os principais potestades das trevas, meu irmão. Aleluia. Então é glorioso, meus irmãos, estar em Deus, viver em Deus, levar uma vida em Deus, porque Jesus vai levar a igreja imaculada, a igreja santa. Aleluia. Meus irmãos, eu sou pregador, eu estou me estendendo. Aleluia. Mas, irmãos, é pelo Espírito de Deus, meu Deus está falando contigo. Deus está falando no teu coração. Nem todos que dizem eu preguei na internet, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino do céu. Nem todos. Mas eu não curei teu nome, eu não profetizei, eu não expulsei demônio, eu não ganhei multidões para ti, Jesus. Aleluia. Tem uma coisa que Jesus vai dizer naquele dia: praticar essa iniquidade. Praticar essa iniquidade. Eu não te conheço. Aleluia. Muita gente que acha que estão certo, meus irmãos. Até pastores, meus irmãos. Tão errado, meus irmãos, tão errado. Aleluia. O erro, meus irmãos, é a iniquidade que estão colocando nas suas vidas. Tem erro, meus irmãos, tem bastante erro. Aleluia. E acho, meus irmãos, que Deus não vai tratar. Deus vai tratar com o homem. Deus vai tratar com a mulher que está no erro. Vai tratar comigo. Se eu estiver errado, Deus vai tratar comigo. Aleluia. Oh, cantar rabagaia. Aleluia. Se eu estiver, meus irmãos, pregando, né? Aleluia. Machucar alguma alma aqui, meus irmãos, né? Ali pregar o erro, eu vou ter que prestar conta com Deus. Mas eu tenho que falar a verdade, meu irmão. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então o povo de Deus tem que conhecer a verdade. O povo de Deus, meus irmãos, aleluia, tem que conhecer a palavra de Deus. Aleluia. Como eu disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus.
Aleluia. Quem é que vai morar no céu? Os sinceros. Os sinceros. Aqueles que guardam a palavra, aqueles que levam uma vida em Deus. Vida em Deus, meus irmãos. Não querendo as coisas mais do mundo. Não amam mais o mundo. Não amam as coisas do mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não ama mais o mundo. Aleluia. Tem homens assim? Tem, meus irmãos. Tem homens assim que não amam mais o mundo. Não quer mais saber das coisas do mundo. Aleluia. É gostoso, meu irmão. Porque o homem de Deus, meus irmãos. Esses dias eu estava falando para o Fábio. O homem de Deus, meu irmão. Ele quer estar perto de Deus. Ele quer que Jesus venha para ele morar no céu. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito que se move no coração dele não quer ficar nessa terra. O Espírito Santo, ele quer ir ao encontro de Deus. Então o homem quer estar perto de Deus, meu irmão, porque ele tem o Espírito de Deus. Ele quer ir embora para o céu. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar, meus irmãos. Jesus está voltando. E tem gente que já se acomodou, acha que Jesus não vai voltar agora, que vai tardar, aleluia. Né? Porque faz quanto tempo, né? Todo mundo fala, Jesus vai, né? Jesus subiu ao céu, dizendo que voltaria e não voltou até agora. Mas, irmãos, tudo se cumpriu, meus irmãos. A ciência multiplicou. O celular, meus irmãos, é um problema na vida da pessoa. O celular é um problema. Agora vem esses jogos, esses TikTok, vem esses joguinhos aí, meus irmãos. Né? Que a pessoa, o Satanás, meus irmãos, entrou no meio do povo de Deus dando joguinhos. Toma esse joguinho aqui, tu vai ganhar dinheiro, vai começar a lucrar. Isso aí é uma prisão de Satanás. Aleluia. É prisão de Satanás. E o diabo está agindo. O diabo não é preguiçoso, ele está trabalhando, irmão. Está trabalhando para prender a alma da pessoa. Ele fazendo isso, ele vai ganhar isso. Meus irmãos, aleluia, né? As pessoas começam a pegar nessas coisas, irmão, começam a se afastar de Deus. Quando olha, a pessoa não consegue mais orar. Quando olha, meu irmão, não consegue mais jejuar. Quando, meus irmãos, se levanta de manhã, a primeira coisa já vai pro joguinho, celular. Não, tá errado. Vai pra oração, meu irmão. Vai pro joelho, dobra o teu joelho, clama ao Senhor. E Deus vai te abençoar, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Essa é uma verdade, meus irmãos. Deus sempre do Espírito Santo trazer para a igreja. Não foi para ofender ninguém aqui, ninguém, meus irmãos. Mas é pelo Espírito de Deus, meus irmãos. Se alegra quando o papai fala, aleluia. Ele repreende porque ele ama cada um de nós. É para mim também. É para você, é para mim, é para todos. Então Deus fala do teu coração. Ele quer corações limpos, sinceros perante Ele. Aleluia, porque Ele está voltando. E a qualquer momento o céu vai se abrir. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Ainda que muitos dizem assim, Jesus não vai voltar agora. Não sabemos mesmo o dia nem a hora. Jesus disse, não sabemos nem o dia nem a hora, né? O Senhor Deus disse. Aleluia, que é de enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia, não sabemos, mas Jesus está voltando. A qualquer momento os acontecimentos já mostram que o Senhor está voltando. E tem muita gente aí, né, que estão nas prosperidades, estão nas chaves de casa, estão nas chaves de carro, né, tem tantos lugares assim, meus irmãos. Enquanto Jesus disse, nós não temos tesouro na terra, nosso tesouro está lá no céu, a nova Jerusalém, meus irmãos. É para lá que nós vamos ser levados. Então está chegando a hora do arrebatamento, e a qualquer momento essa igreja vai embora, os perturbadores da terra vão embora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? O hino, louvamos. Glória a Deus, meus irmãos. Glorificado é o nome do Senhor. Daqui a pouco vamos ouvir a palavra, meus irmãos. A palavra nunca é demais, meus irmãos. Aleluia. Viemos aqui para ouvir, meus irmãos, né? A palavra de Deus. A palavra nunca é demais. Glória a Deus. Vamos cantar o creio, vamos adorar, né? Qual é para largar? Glória a Deus. Aleluias. Vamos com palmas bem alegres depois do coro, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Pode largar. Deixa comigo. Aleluia. Coloque em pé, meus irmãos. Coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, que maravilha. Sinta a presença de Deus. Aleluia. Sinta a presença de Deus nesta noite. Aleluia. A palavra vem aí, meu irmão. Aleluia. Deus é soberano. Ele faz o que quer pra chegar-se aí. Preciso ter fé. Se parece só Jesus, problemas seus. Você precisa saber, aleluia.
mas do seu Deus se parece só Jesus, o namastê. Você precisa saber, aleluia, mas do seu Deus. Palmas bem alegres agora, ó. Ô, glória! Aleluia! Meu Deus! Ele fez parede de água, colocou fogo no mar, fez mulher estéril, tem filhos, tempestade acalmar, montanha afundar, fumegando, na rocha água brota, no deserto usou cordonizes, e do céu mandou maná. Aleluia! E Deus fez no passado hoje Ele pode fazer, aleluia! Ele não mudou, basta somente crer. Então cria, oh glória, receba a palavra, aleluia! Porque a dor, meu irmão, tua causa de calavaçúria, a ele é nada, então cria. Glória, glória! Porque a tua causa nesta noite a ele é nada, aleluia! Busca a presença de Deus nesta noite, aleluia, de glória, de glória, de glória, aleluia nesta noite, sinta a presença, aleluia, do homem da fornalha do fogo ardente, oh, manda ribazúria, aleluia! Ele usou 4 leprosos, assim ele quis fazer. E se ouviu um barulho feio, um exército voltou pra comer. Samaria estava com fome, o povo quase a perecer, aleluia! Só mais um dia tinha comida pra dar e viver. O que Deus fez no passado hoje ele pode fazer, aleluia! Ele não mudou, oh glória, basta somente crer. Então cria, oh cria, glória, agora bem alto, receba a palavra, aleluia! Porque a tua causa nesta noite a Deus é nada. Então creia, 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 receba a palavra, aleluia! Porque a tua causa de calavaçúria pra Deus é nada. Então creia, oh creia, receba a palavra, rabalalabaxúria. Porque a tua causa nesta noite pra Deus é nada, meu Deus. Aleluia, aqui está a tua igreja, Senhor. Oh glória, aleluia. Fique em pé, meu irmão, fique em pé, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Está aqui conosco presbítero Maico, meus irmãos. Vamos orar pelo céu. O Senhor vai estar com a palavra já em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, está aqui o teu servo, Pai, teu servo ungido pelo teu Espírito. Oh, Pacanta Rabassúria, usa o teu servo nas suas mãos, pelo teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, pela vida do teu servo, pela tua igreja, Senhor, que veio aqui para ouvir a tua palavra, que veio aqui, Senhor, ouvir pelo teu Espírito. Obrigado por tudo, Deus. Toma o teu servo nas tuas mãos, pelo poder do sangue, e o nome de Jesus nós te agradecemos, Deus. Amém, amém, Jesus. Palmas para Jesus, bem alegre. Seja o servo do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Pode chamar assento a igreja aí. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu estou com a voz bastante agravada. Aleluia. Estou com a voz bem ruim. Glória a Deus. Fala a Deus. Eu até pensei em mandar uma mensagem para o pastor Flávio Aleluia. e cancelar. Aleluia.
Mas nós não podemos fazer a nossa vontade, irmão Fábio. Amém. Eu disse, não. Glória a Deus. Ainda que me falte o fôlego de vida, Glória a Deus. eu vou te adorar. Aleluia. Glória. Ainda que eu não tenha mais força, Glória. eu vou me arrastando, De Deus. mas eu vou te adorar. Oh, glória. Aleluia. Maravilha. Queridos, se o culto terminar agora aqui, Glória, Jesus. eu já aprendi Meu Deus. que nós precisamos Glória a Deus. viver a palavra. Aleluia. Nós precisamos viver a palavra. Oh, Espírito. Precisamos viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. É, meu Deus. Aleluia, Aleluia, Espírito de Deus. aleluia, 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 Glória a Deus. aleluia. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Aleluia. Pastor Flávio, eu só preciso de água. Isso. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos. Lucas 8 e verso 43. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Tem cura neste lugar hoje. Aleluia. Tem cura neste lugar Glória, hoje. aleluia, Jesus. Mas você precisa acreditar e confiar no Deus médico dos médicos. Oh, glória. Cadê o moço que estava sentado contigo aí? Ficou lá em casa porque o meu vizinho ficou aí sozinho. Meu pequeno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele trabalha com estratégia, Pastor Flávio. Mas o diabo também é estrategista. Aleluia. O Senhor é estrategista pro lado do bem. Aleluia. Mas o diabo, ele é estrategista pro lado do mal. Então devemos estar sempre com um passo na frente dele. Verdade. Aleluia. E sempre vigiando. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Lucas 8:43 nos fala assim, queridos. Aleluia. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava tudo com os médicos, todos os seus afazeres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás de Jesus, tocou na orla de seu vestido e estancou o seu fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro: o Senhor estava com a multidão, mestre. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus disse: ei, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Glória, aleluia. Maravilha. Alguém me tocou e eu senti que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Queridos, essa palavra vem nos falar Glória a Deus. de uma mulher que ela estava sendo rejeitada pela sociedade. Aleluia. Esta mulher, ela sofria de um fluxo, de uma hemorragia, já fazia 12 anos. Aleluia. E todos bem sabem que o ciclo menstrual da mulher, ela começa dos 12 aos 13 anos. E se nós fizermos os cálculos, essa mulher tinha em torno de 24 anos. Aleluia. E ela estava fora da cidade, porque toda vez que a mulher chegava na sua regra menstrual, ela não podia ficar ali, ela tinha que ser afastada. Em torno de 4, 5 dias depois retornava para sua casa. Fala a Deus. Aleluia. Só que esta mulher, ela foi. Passou 4 dias, passou 5 dias, passou 6 dias, passou 10 dias. E nada dessa mulher retornar. Oh, Deus. Nada desta mulher retornar. Santo Deus. E a Bíblia vem nos falar, não é heresia, queridos, Glória a Deus. que esta mulher passou por 12 anos sofrendo desta hemorragia. 12 anos passando por um problema. E muitas vezes, pastor Flávio, Aleluia. nós estamos 1 ou 2 meses num problema e já queremos largar tudo. Queremos deixar tudo para trás. Queremos dizer: ei, Jesus não está comigo. Jesus não está me escutando as minhas orações. Jesus me abandonou, mas eu quero te dizer que esta mulher estava sofrendo essa hemorragia há 12
Aleluia. Não é um dia nem dois. Verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia vem nos dizer Aleluia. que Jesus estava indo ao encontro de Jairo. Aleluia. Estratégia. O Senhor, Ele é estrategista. Aleluia. Estratégia, Ele usou estratégia, queridos. O Senhor, Ele é onisciente, onipresente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele sabia este encontro já. Há 2000 anos atrás já estava marcado este encontro. Então eu quero te dizer que Ele já sabia daquela mulher. Aleluia. Ele já sabia. Aleluia. Aleluia. Ele já sabia o que ia acontecer. Aleluia. Ele já estava sabendo. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Mas a Bíblia vem nos falar, queridos, Aleluia. que esta mulher Espírito. estava enferma. Oh, Jesus amado. Pastor, tem cura. Aleluia. Glória a Deus. Tem cura. Em nome de Jesus. Pastor Flávio, nós não oramos de madrugada para vir brincar aqui. Não. Tem preço, queridos. Vocês não vão pensando que vim aqui pegar o microfone e falar. Não tem preço porque tem preço. Tem preço antes e tem preço depois. Oh, glória. Ei, Jesus. Tem preço. Aleluia. Oh, E glória. a Bíblia vem nos falar desta mulher. O que ela fez, queridos? Aleluia. Ela disse: ei, se eu ficar aqui nessa situação, minhas irmãs, se eu ficar aqui onde eu tô, eu vou morrer. Já gastei tudo que eu tinha, minha família já me abandonou. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Mas eu preciso reagir. Eu preciso reagir nessa situação, pastor Fábio. Oh, glória. Essa situação está me matando e eu estou sentado no mesmo lugar. A igreja já está entendendo o que o Senhor está falando. Senhor Jesus. Reaja! Reaja! Toma posição! Toma posição! Toma jeito! Ah, mas a minha casa própria não vem! Ah, mas o meu casamento não desenrola! Toma posição! Diz pra ele: ei, Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim! Aleluia. Posição, queridos! Glória a Deus. Posição! Santo Deus. Até quando vamos brincar de crente? Aleluia. Santo Espírito. Até quando vamos ficar morno? Aleluia. Até o Senhor nos vomitar? Oh, Espírito. Até eles dizer: ei, Alma a Deus. Aleluia. apartai-vos de mim que praticais iniquidade. Apartai-vos de mim, mas Senhor, eu estava todos os dias lá na igreja, ei, mas tu estavas com um pé lá e outro carro, lá e outro carro, lá e outro carro. Ei, ele não quer isso aí de ti, não. Eita, alma. Ele quer que tu adore ele em espírito e em verdade. Eu vou falar. Eu vou falar. Eita, alma. Mas lá em João 5 fala sobre um paralítico no tanque de Betesda. Oh, glória. Tinha um paralítico lá, queridos. Glória. Tinha um paralítico lá. Aleluia, Jesus. Passou anos também. Aleluia. E de nada acontecia. Oh, Deus. E de nada acontecia. Fala a Deus. Aleluia. Queridos, tem duas situações diferentes aí Fala a Deus. que você precisa entender. Tem um que está ali esperando Jesus ir até ele. Aleluia. E tem outro que vai até Jesus. Qual é a tua situação hoje? Você vai esperar o Senhor vir até ti? Ou tu vai até ele? Glória. Tu tá entendendo, pastor Flávio? Aleluia. Ei, glória. O Eita. paralítico teve que esperar o Senhor ir até ele. Aleluia. Mas esta mulher disse: não. Se eu ficar aqui, Glória eu a vou Deus. morrer, irmã Roseli. Aleluia. Eu não posso ficar nessa situação. Deus. Aleluia. Eu ouvi falar que o grande eu sou está passando ali. Glória. E se ele está passando ali, ele cura, ele batiza, ele liberta, ele transforma. E se ele está passando ali, eu vou ir ali. Eu vou tocar apenas na orla dele. E se eu tocar apenas na orla do seu vestido, eu vou ser curado.
Queridos, Aleluia. Santo é teu nome. a nossa fé está desse tamanhozinho assim, ó. Aleluia. Desse tamanhozinho. Oh Deus, aleluia. Eu vou falar. Oh glória. Eu vou falar. Glória a Jesus, glória. Ah, pastor, eu vou falar. Aleluia, fala. Glória a Deus. Oh glória. Ei, a igreja está pequena. Aleluia. O pastor, eu vou falar, pastor. Oh glória. O pastor Flávio está deixando do mesmo jeito. Aleluia, Jesus. Mas essa pessoa tem R$5 no bolso, Aleluia, Jesus. que é para comprar o pão de tarde do outro dia, e não tem fé o suficiente para botar na arca do Senhor. Aleluia. Ela diz: ei, se eu der os únicos 5 que eu tenho, eu vou ficar sem pão amanhã de tarde. Ei, escuta que eu vou te dizer. Escuta que eu vou te dizer. Tu serve ao Rei dos Reis Oh, glória. e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aquele que é dono do ouro e da prata. É verdade, Jesus. Oh glória. Santificado é teu nome. Santo Espírito. Queridos, Maravilha, meu Deus. eu conheço este homem Glória a Deus. Glória a Deus. e eu sei que ele não pede um centavo. Aleluia. Aleluia. Eu sei. Deus, louvado seja o nome de Deus. Mas quem está falando aqui não é o Michael Aleluia. e não é o Flávio. Oh, calabate. É o Espírito Santo É, de meu Deus. Deus. Oh glória. Você precisa ajudar esta obra. Você precisa ajudar esta obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas para quem é? Oh Espírito. Você sabe para quem é. Aleluia. Você sabe que é para você. Você sabe dos R$5. Glória a Deus. Você sabe, querido. Aleluia. Aleluia, Santo Deus. Glorificado é teu nome, Senhor. Se eu apenas tocar na orla dele, e as horas se vão. Se eu apenas tocar Glória. na orla dele, Aleluia. eu serei curado. É, meu Jesus amado. Se eu apenas tocar Oh, glória. na beira do vestidinho dele ali, eu vou sair daqui hoje curado. Maravilha, meu Deus. Aleluia. Eu preciso reagir. Glória a Deus. Essa situação que eu estou não está dando para viver mais. Santo Espírito. Aleluia. Eu estou acomodado nessa situação. Eu vou falar. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não quero viver assim. Aleluia, Jesus. Então eu vou te dizer: reage. Reaja. Reaja. Ei, mas ela não foi caminhando, não. Ela foi se arrastando. Ela foi se arrastando até chegar na orla do Senhor. E quando ela tocou, a Bíblia diz: ei, Jesus, ei, alguém me tocou. Aleluia. Aleluia. Alguém me tocou. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Ei, Senhor, Glória. a multidão te oprime. É, meu Jesus. A multidão te oprime. Escuta essa, pastor Flávio. E você me diz quem é que te tocou? Oh, Jesus amado. A multidão te oprime. Aleluia. E tu me perguntas quem é que te tocou? Oh, glória. Queridos, tem igrejas cheias. É verdade. Cheias. Aleluia. Cheias, bons músicos, bons levitas, bons pastores, bom carro, bom tudo. Mas só está oprimindo. Aleluia, é verdade. Só está oprimindo. Aleluia. Só está oprimindo o Senhor. Alabaia, oh glória. Até toca no Senhor, mas já não sai mais virtude. Aleluia. Até toca, mas não sai mais virtude. Oprime, mas não sai virtude. Aleluia. E aquela mulher trocou na orla, querido. Oh, calabá. Se você pudesse entender o que Deus está falando. Aleluia. Na orla. É só na orla. É só tocar na orla, só assim, minha querida. Ó. Na orla, na beiradinha. É, Jesus, aleluia. Eita, Se eu tocar na orla, eu vou ser curada. oh glória. Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou me rastejando. Oh glória. Aleluia. Mas eu vou. Ei, Eu vou em pedaços. aleluia. Mas eu vou. Glória a Deus. Eu não vou aceitar mais essa situação, não. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou tocar. E quando eu tocar, eu vou ser sarada. Glória a Jesus. Santo é teu E ela tocou, queridos. A Bíblia diz que ela tocou. Espírito E o Senhor diz: ei, alguém me tocou e de mim saiu Glória a Deus. virtude. Glória a
Mas, Senhor, a multidão te oprime. Fala, Jeová. E ela aterrorizada de medo, diz: ei, Jesus, Aleluia. fui eu que te toquei. Oh, glória. Eu precisava sair dessa situação. É, meu Deus. Eu não aguentava mais viver nessa miséria. Aleluia. Eu não aguentava mais viver como eu estava vivendo. Glória. Então eu reagi, tive uma atitude. Glória a Deus. E reagi. Fui lá e te toquei. Oh, glória. E agora, Senhor, eu vou morrer apedrejada? Aleluia. Não, filho. Jesus. Aleluia. Não. Glória. O Senhor disse para ela: ei, vai, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. Vai, porque a tua fé te salvou. Ele não falou que foi a igreja A, a igreja B, o pastor A, o pastor B, não. A tua fé te salvou. Oh, glória. É verdade. Se eu perguntar para vocês hoje aqui, queridos, qual é o tamanho da sua fé? Aleluia. Até onde a sua fé alcança? Até onde a sua fé alcança? Oh, glória. Aleluia. Ei? Até quando? Glória. Até onde a tua fé alcança? Nós temos um prédio aqui todo de material, todo na lajota, ela alcança isso? Aleluia. Ela alcança isso? Glória a Deus. Ou é impossível para você? Porque tem 10 ou 12 só. Fala, Jeová. Aleluia. Glórias a ti, Deus. Vocês não estão entendendo, Aleluia. queridos. Oh, Vocês não estão entendendo. O Senhor, Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Glória a Deus, é verdade. Ele pega as coisas loucas desse mundo, irmão Flávio, para confundir as certas. Oh, glória. Ei, mas ela ninguém dá nada. Ele ninguém dá nada. Aleluia. É esses que Ele quer. Ele é médico do médico. Ele é Senhor dos senhores. Glória, é verdade. E Ele hoje tem cura para a tua vida. E hoje Ele tem restauração para a tua vida. Glória a Deus. E hoje Ele tem libertação para o teu lar. Mas eu não consigo. Toca na orla, toca na orla, toca na orla. Aleluia. Se você apenas tocar na orla de Jesus, você não precisa nem abraçar eles, querido. Não, Glória a Jesus. lá na beiradinha, Aleluia. se arrastando, sem força, Aleluia. quase morrendo, já sem sangue. Deus. Mas reage a essa situação. Glória a Deus. Não continua nessa situação. Oh, glória. Não continua nessa situação. Glória a Deus, é verdade. Vou falar. Aleluia. Oh, glória. Ei, calabaçúria. Toma, Senhor. O Senhor Oh, glória. me trouxe aqui para te dizer. Aleluia. Escuta o que eu vou dizer, igreja. Glória a Deus. Se você continuar, Aleluia. escuta que é sério, Glória a Deus. em cima do muro, Aleluia. Ele vai levar para lá de volta. Aleluia. Santo O Senhor, Ele não brinca verdade. de ser Deus. Glória. Ele não brinca de ser Deus. O Senhor, Ele não brinca de ser Deus. Oh, Deus. Se continuarem Aleluia. com um pé lá e um pé cá, Jesus. Aleluia. o pastor vai ficar em oração, Aleluia. mas não vai adiantar. É verdade. Aleluia. Não vai Deus adiantar. santo. Glória a Deus. Deus santo. Ah, pastor Flávio, me trouxesse esse cara para dizer que Jesus vai sentar comigo. Vai, Glória. vai. Porque tudo fica nu e patente aos olhos dele. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Glória. E tudo fica nu e patente aos olhos dele. Glória a Deus. Amém, queridos? Ei, Jesus. O que é que nós precisamos fazer hoje? Aleluia. Tocar onde? O que é que nós precisamos fazer para tocar na orla? Glória a Deus. Reagir, queridos. Aleluia. Precisamos reagir. Glória a Deus. Precisamos acreditar Aleluia. que nós somos capazes. Precisamos acreditar Aleluia. que nós somos capazes. Oh, glória. Aleluia. Precisamos acreditar, irmão Fábio. Precisamos acreditar que o Senhor ainda realiza sonhos. Oh, glória. O Senhor ainda realiza sonhos. Verdade a Deus. Glória.
Queridos, Salva teu nome, Deus. Fala. eu vou contar um testemunho rapidinho, de 2 minutos para vocês, já entrego o microfone. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Fábio, Glória a um Deus. dia eu estava pregando em Pelotas, Aleluia. e o Senhor usou uma senhora para falar para mim. Aleluia. Aleluia. E ele falou para mim assim, irmã Roseli, Deus vai te dar uma varoa assim, 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 assim e assim. Aleluia. Eu gordinho, barrigudo, não muito bonito, isso é meio impossível. E vou te dizer mais, ele falou, a mulher falou para mim. Jesus. Salva teu nome. Em pouco tempo, esta varoa vai gerar uma filha, Aleluia, Jesus. vai gerar uma menina. E tu vai ver que Deus é na minha vida, diz essa mulher para mim. Glória a Deus. Queridos, demorou em torno de 6 meses a profecia dessa mulher. Eu já tinha esquecido. Conheci minha esposa, Aleluia. ela engravidou. Glória a Deus. Aleluia. E agora lá pro dia 15 ou 16 está vindo a Maria Alice. Glória Para a honra e glória do Glória a Senhor Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Então eu quero te dizer Glória a que o Deus. Senhor ainda realiza sonhos. Glória a O Deus. Senhor ainda realiza sonhos. Glória a Deus. E Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele te falou, aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Oh, glória. Aleluia. Amém? Amém. Passo a pelo, pastor. Faz apelo, faz apelo. Queridos, Deus. tem alguém em nosso meio aqui que ainda não aceitou Jesus? Aleluia. Glória a Jesus. Não tem ninguém? Todo mundo é cristão? Glória a Deus por isso. Tem alguém em nosso meio que está afastado, que porventura deu uma saída para um lado e para o outro, e hoje quer tomar posição novamente, não comigo, não com o pastor, mas com Cristo. Glória a Deus. Não tem ninguém? Glória a Deus. Amém. Amém. Agora eu gostaria de saber quem é que quer uma oração. Glória. Quem é que quer sair daqui não da mesma forma que entrou, mas tem que sair daqui impactado com a presença de Deus, queridos. Porque eu e o pastor Flávio e os demais irmãos aqui não estamos aqui brincando de ser crente. Nós pagamos preço, querido, para estar aqui. Então o céu tem que abrir. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem que acontecer movimento do Eita, glória a Deus. Glória. Glória a Deus. É. Te põe de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Santo. Aleluia. 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 Se eu apenas tocar na orla Glória a do Deus. seu vestido, eu sairei sarado. Hoje eu te convido, igreja. Toca na orla, toca na orla, toca na orla. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Toca. Oh, glória. Vamos orar. Aleluia. Vem bem pra frente, gente. Oh, glória. Querida, é muito longe da tua casa, não? É muito longe. Não, ele falou que faz meu vizinho ali, a polícia entra toda hora. Ele pensava meio assim de deixar ele sozinho. Amém. Mas ele não era pra ter ido embora. Não era? Claro que não. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu sei que ele não era. Não era por isso. Mas o mesmo Deus que age aqui, age lá. Glória a Deus, aleluia. E ele não sabe de nada. Deus está falando para ele, viu? Mas eu senti na hora que Esse- não era pra ter ido Não embora. sabe de nada. Ela me falou algo aqui para mim, que não sabe de nada, ele está sentindo pelo Espírito de Deus. Isso aí é Deus na vida dela. Ó, Deus querendo resolver o problema dela e do marido dela, viu? Que está acontecendo no teu lar, né? Ficou muito sério. Tem preço. Aleluia! Tem preço. Eca lavasúria! Vamos orar, pessoal. Deus usa ou não Mas eu usa? procurei. Aleluia! Aleluia. Tempo fora. O homem de Deus não sabe de nada. Glória a Deus. Ô, glória! Isso? Aleca lavasúria, alabaia. Vamos Aleluia. curvar nossa fonte. Oh, Deus, tu és poderoso, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eca lavasúria. Aleluia. Espírito Santo de Deus. É grande, Deus. Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada, Senhor. Meu Deus. Mas agora, papai, na autoridade que há no teu nome, Senhor. No Aleluia. nome sobre todo nome, papai. Aleluia. Agora, Espírito de Santo Deus.
Vai tocando, ó Deus. Senhor, pela palavra, obrigado, Senhor. Tu és o Deus da cura, o Deus do milagre, ó Pai. Tu és o Deus, Pai, que está aqui, Senhor. Aleluia! Tu faças o teu servo, tu és usando o teu servo nas tuas mãos. Vai curando, vai tocando, vai dando vitória. Oh, canta riba súria. Aleluia! Calamassuri anda riba galabacharabagaia. Vai tocando agora, quebrando, ó Pai, todas as enfermidades, Pai, nós profetizemos o milagre dessa noite, a cura, a libertação, ó Pai. Vai encontro agora, Espírito Santo. Toca, meu Deus, toca agora pela fé, Senhor, pela fé deste irmão, desta irmã, aleluia, que chegou aqui, Senhor. Precisa do milagre, precisa da tua resposta. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós amarremos as enfermidades, nós repreendemos o demônio, nós repreendemos todo o espírito de enfermidade. Nós te ordenemos agora, em nome de Jesus, pega a tua bagagem, sai dessas vidas agora, sai dessas vidas agora, pelo sangue de Jesus, vai tomando, vai tocando, Senhor, recanta, ribassurianda na baia, aleluia, vai tocando, vai, Senhor, aleluia, vai, Deus, dando vitória, dando milagre, vai tocando, vai curando, vai dando milagre. Senhor, é noite de cura, é noite de libertação, irmão da ribassúria, vai tocando agora, vai quebrando, Senhor, todas as enfermidades. Nós repreendemos enfermidade maldita, nós te amarremos, nós te repreendemos agora. Solta as vidas, demônio da enfermidade, demônio do cigarro, sai dessas vidas agora, em nome de Jesus. Nós te amarramos, Satanás, nós te repreendemos agora, e canta a ribassúria, perde a tua força, pelo sangue de Jesus nesta noite, ó Deus Pai Jeová, em nome de Jesus de Nazaré, vai quebrando as cadeias, quebra as correntes, ó Pai, sopra o teu espírito, toca, Senhor, em nome de Jesus agora, toda enfermidade solta, sai daí agora, enfermidade de pressão, alecanta, ribassúria no ar, na casa, vai soltando agora, vai saindo o demônio da enfermidade, nós te repreendemos, nós te amarremos pelo sangue de Jesus nesta noite, ó Deus, vai dando vitória, Senhor, as pessoas que estão em casa também, Senhor, que vão ver este vídeo, vai tocando agora, calabassúria, riba calabagarabassúria, que os paralíticos comecem a levantar a sua casa, que o cego comece a enxergar na sua casa, que o mudo comece a falar na sua casa, o surdo comece a ouvir na sua casa, em nome de Jesus, toda opressão nas suas casas, vai saindo agora, toda opressão maligna nas suas casas, canta ribassúria, vai tocando, vai dando vitória, vai livrando, Pai, a cada um nesta noite, pelo sangue, pelo nome de Jesus, ó Deus Pai, ó Deus Espírito, ó Deus glorioso, ó canta ribassúria, vai dando a vitória, vai enchendo o Ricardo, vai tomando nas suas mãos, manda o fogo do céu, ó Deus, dá força, meu Pai, renova as suas forças, renova as forças dos teus filhos, dos teus servos nesta noite, ó canta ribassúria, anda ribagaia, muito obrigado por tudo, Deus, dá vitória, dá milagre, dá resposta, em nome de Jesus nesta noite, muito obrigado, Pai, continua operando milagres e maravilha, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, abençoa, se unge, uma cada um nas suas mãos, ó Deus. Tu és um Deus poderoso, ó Pai, Tu és um Deus que revela, liberta, Senhor. O Senhor falou aqui nessa noite, o Senhor conhece os corações da vida, o Senhor conhece, meu Pai, a cada coração, a cada vida, ó Deus, ó Pai Santo, ó Deus de misericórdia, ó Leão da tribo de Judá, muito obrigado, Senhor. Continua abençoando as crianças, batiza com o fogo do Espírito Santo, batiza com fogo, batiza com fogo, batiza com fogo, com fogo, com fogo. Toque o céu, Pai, nesta noite, enche do Espírito Santo agora, dando uma coluna de fogo do céu, o canta ribassúria, anda na bagaia, vai tocando, o Senhor vai dando a vitória, vai tocando, vai dando a vitória, abençoa, Senhor, vai enchendo do teu Espírito, ó Deus.
vai enchendo do teu Espírito a tua igreja. Canta riba sobre andarabaia, repreenda sobre todo mal, repreenda sobre o nome de Jesus. Dá o milagre da resposta, da vitória sobre esta rua, essa casa, os vizinhos, as vizinhas. Vai curando, Pai, vai entrando com o teu anjo nesta noite, na casa de cada um, ó Deus. Vai dando milagre nas suas casas, vai dando a cura, vai dando a libertação, vai tocando do alto da cabeça a ponta do pé. Nós profetizamos o milagre, nós profetizamos a cura pelo sangue e pelo nome de Jesus, ó Deus. Continua, Senhor, ampliando. Senhor, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus de Elias, o Deus de Davi, o Deus de Moisés. Senhor, continua dando vitória, dando milagre, Senhor, nesta noite. Obrigado por tudo, ó Pai. Abençoa, Senhor. Muito obrigado da resposta e da vitória, para a glória do Pai, para a glória do Teu Filho Jesus. Continua, Senhor. Tu estás nesta casa, vai quebrando toda, Senhor, a barreira, vai quebrando, vai no lar dela, Senhor, vai tocando, vai dando resposta, vai dando milagre, Senhor, a vitória nos seus lares. Pai, agora entra na sua casa, dá vitória, Senhor, na casa dela, vai tocando, abençoando o Maninho, abençoando a Lidiane, Senhor, em nome de Jesus. Deus de milagre, Deus de resposta, Deus de vitória, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus. Alecanta, Rebassúria, continua, Senhor, dando milagre, continua, Senhor, operando maravilha, continua, Senhor, operando em nome do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem e acreditam, digam comigo, amém. As palmas para Jesus bem alegre, meus irmãos. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Meus irmãos, as pessoas saíram, não é para sair na hora, né? Nem terminou nem o culto, né? Lá, nem bateu o horário ainda, né? As pessoas saem, né, para a rua. Aleluia, uma pena, né? Mas Deus sabe todas as coisas, meus irmãos. Aleluia, meus irmãos. Obrigado pela presença do presbítero Maico. Oh, nome de Deus, meus irmãos. Deus falou. Falou ou não falou, Lidiane? Deus falou, meus irmãos. Deus usa o seu servo, viu? Aleluia, o Maico nem sabia de nada, né? Aleluia, Deus usa o seu servo. Isso aí é assim que é bom, meus irmãos. O homem chegar, né, ser usado pelo Espírito de Deus. O homem pregou na carne? Não, pregou no Espírito. Isso aí que é bonito. Deus falou contigo, falou comigo, falou com ela. Isso aí que é lindo, meu irmão. Isso aí que é bonito. Aleluia, isso é bom, meus irmãos. Maravilha. Eu nem, né, até esqueci de falar, né? É, a gente sente, é verdade. Até esqueci, meus irmãos, de dizer, né, que o Maico pela primeira vez está conosco, né, Maico? Primeira vez, né? Saudar os visitantes, mas ele já é da casa, meus irmãos. O Maico, né, o homem de Deus, eu creio que vai estar sempre com nós, quando quiser, Maico. Em nome de Jesus, trazendo palavra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos despedir então. Aleluia. Vamos dar o nosso grito de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meus irmãos. Vão na paz de Deus para os vossos lares. O culto está encerrado em nome de Jesus. Agora sim, meu, pode ir para casa, né? E que Deus guarde a cada um de vocês. Aleluia. Oh, meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe. Aleluia! Essa casa maravilhosa, casa de oração. O presbítero Maico pregou a palavra, uma maravilha. Oh, que Deus abençoe você de casa e possa comparecer com nós. Igreja Jesus Cristo Sem Fronteira. Aleluia, lugar da vitória e da bênção. Rua Heitor Amaro Barcelo, casa 62. Você é o nosso convidado. Agora breve, pastor Fábio Perrone, dia 5 de junho, Fábio Perrone pregando aqui a palavra, explosão de poder e cura divina e milagre. Que tão enfermo venha receber a cura e o milagre. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe vocês, a paz de Cristo. Oh, glória! Amém, meu irmão. Aleluia.